No século XVIII, a Prússia era um pequeno estado alemão ao sul do Báltico. Os monarcas da dinastia Hohenzollern governavam, mas eram submissos à monarquia dos Habsburgo da Áustria. Quando o segundo rei da Prússia, Frederico Guilherme, tomou posse, ele tomou uma postura extremamente econômica. Despediu 2/3 da criadagem, aboliu os luxos da nobreza, substituiu as poltronas por cadeiras de madeira. Ele economizava velas e até mesmo sabão. Todo desse dinheiro que Frederico Guilherme economizava, tinha um destino: o exército. O rei Hohenzollern governou a Prússia com mãos de ferro, e queria formar um exército poderoso que fizesse frente às potências como Inglaterra, França e Áustria. Odiava os franceses, ou qualquer um que lesse livros franceses. Frederico Guilherme seria o pai de um espírito militarista alemão que colaria futuramente em Bismarck, Guilherme II, e em Hitler. O rei mandava agentes para toda a Europa para encontrar homens altos, e recrutá-los para sua guarda pessoal do palácio. Frederico Guilherme gostava de homens altos e fortes, e foi grande sua decepção, quando sua esposa lhe deu um filho fraco. Esse é o herdeiro do trono da Prússia, exclamou Guilherme ao ver o filho pela primeira vez. Na medida que cresci, o jovem Frederico II adquiriu gosto por arte, filosofia, música e poesia. Aprendeu a tocar flauta, um hábito que seu pai não poderia descobrir. Gostava de livros franceses, outra coisa que seu pai não aprovaria. Não se importava com guerras, exércitos e a história militar dos Hohenzollern, que seu pai obrigara a tutor a ensiná-lo. O rapaz se preocupava demais com a aparência e sempre se atrasava. Era um problema para o pai, que impunha regras disciplinares cada vez mais rígidas para colocá-lo na linha. Certa vez, o príncipe escreveu ao pai após uma cena particularmente violenta: "Peço ao meu querido pai que seja bom para mim, espero que meu querido pai deixe de ter por mim aquele ódio cruel que todas as suas ações demonstram." Aos 18 anos, o jovem príncipe decidiu que queria fugir do palácio, e das regras disciplinares rígidas que aquele sargento que era seu pai o impunha. Ele queria sair da militarista Prússia, ir para a Inglaterra ou para a França onde havia liberdade, mas enquanto não encontrava a oportunidade de fugir, se contentava em tocar flauta, ler livros franceses escondido, e de jantar desviando dos pratos que seu pai arremessava. Certa vez, Frederico II fez um plano para fugir, ao lado de seu fiel amigo Cat. Ele se encontrou com sua mãe, se despediu da irmã com um beijo, pegou uma carruagem e partiu. Mas o que o príncipe não esperava, é que havia outra carruagem em seu encalço. Era seu pai, que havia descoberto o plano através de espiões. A carruagem de Frederico foi detida por oficiais, e ele teve que confrontar o pai, Frederico Guilherme. "Ainda aqui. Pensei que estivesse em Paris há muito tempo", disse Frederico Guilherme, num tom de fingida surpresa. "Se eu quisesse, majestade, estaria muito em Paris." Mentiu o príncipe, e seu pai se enfureceu. "Percebes o que significa a tua brincadeira? Tentaste sair do meu reino, és um desertor, um traidor." O rei desembainha sua espada, e parte para cima do filho, mas um oficial se coloca entre os dois. "Matai a mim ao invés dele, majestade, lembrai-vos que ele é o herdeiro do trono." O rei, após um momento de hesitação, embainha novamente a espada, e ordena que o príncipe seja preso numa torre, como prisioneiro de estado. E o príncipe não se importou muito em ser prisioneiro no primeiro momento, havia levado seus livros, sua flauta, e estava longe do pai. E foi então que, quando o príncipe estava tranquilamente tocando sua flauta, que uma ficha caiu. Seu amigo Cat havia ajudado em seu plano, e se seu pai descobriu através de espiões, significava que Cat estaria condenado. O amigo de Frederico foi condenado à morte, e o próprio príncipe o escapou dessa condenação por ser herdeiro do trono. Ao invés disso, foi condenado à prisão domiciliar. Frederico II seria obrigado a trabalhar como escrivão para se sustentar, e a ter a vida de um simples súdito. 2 vezes por mês, escrevia uma carta ao pai pedindo desculpas e permissão para regressar ao palácio, ao que o rei respondia: "Se tivesse feito o que você fez, esconderia a cara de vergonha." Às vezes o príncipe acordava à noite, e enterrava suas unhas na pele lembrando do amigo Cat, cujo ele foi responsável pela morte, e repetia para si mesmo uma frase que o confortava: "Nesse mundo,
Não se pode ter demasiado amor a nada. Nos anos seguintes, Frederico II, de coração rígido, reconciliaria com o pai. Antes de morrer em 1740, Frederico Guilherme disse para o filho: "Morro contente, tendo enfim a certeza que deixei em meu lugar um sucessor verdadeiramente digno." Ao assumir o trono, Frederico II era um novo homem, pois seu pai havia moldado um titã, não em altura, já que Frederico era mais baixo que o normal, mas um homem de gigantesca estatura moral. O novo rei da Prússia, que tinha 28 anos, pôs fim ao costume de seu pai de recrutar apenas homens altos para a guarda. Ele próprio dizia: "Que eu saiba, Alexandre não era alto, nem César." Toda a Europa tinha a atenção voltada para a Prússia de seu novo rei, que, ao que se sabia, era um intelectual, versado em literatura e filosofia, e que possuía uma paixão por música e poesia. Sabia-se que Frederico era admirador do poeta francês Voltaire, e o poeta fez questão de escrever uma carta a Frederico em sua ascensão, dizendo: "Alegro-me de saber que há no mundo um príncipe capaz de pensar como homem." Frederico II era o tipo de soberano que os utopistas sonhavam, um rei que podia implantar a justiça e a sabedoria. Certa vez, Frederico declarou: "No meu reino, cada qual poderá ir para o céu pelo caminho que preferir." Mas assim que Frederico II assumiu o trono, um novo conflito em larga escala estava para começar na Europa, a Guerra de Sucessão Austríaca. Então o fantasma do velho pai despertou no jovem rei, e a lembrança de que seu amigo Cat, a única pessoa que ele amou, havia morrido. Nesse mundo não se deve ter amor demasiado a nada. Frederico II aumentou o efetivo de seu exército para 100.000 homens, quase o dobro do que seu pai comandava, e lançou um ataque contra uma pequena faixa de território austríaco chamada Silésia, arrebatando o território da jovem rainha austríaca Maria Teresa, que acabara de assumir o trono. Seus soldados espalhavam folhetos pelo território ocupado, dizendo que vinham como amigos, não como inimigos, num método de invasão semelhante aos da Europa moderna. Mas os austríacos não estavam dispostos a perder aquela região rica em minério, e Rainha Maria Teresa contra-atacou, com suas melhores tropas. Na primeira batalha de Frederico, o jovem rei, ao ouvir os tiros dos canhões inimigos, se assustou, e pensando que havia perdido a batalha, bateu em retirada com seu cavalo. Na manhã seguinte recebeu a notícia que a cavalaria prussiana havia contra-atacado e vencido a batalha. Aquela seria a última vez que Frederico fugiria do campo de batalha, pois em uma reviravolta histórica, Frederico, que já foi um príncipe delicado, se tornaria um grande líder militar. Antes renunciaria às minhas saias do que à Silésia, declarava a rainha da Áustria aos seus ministros, e a guerra continuou. Frederico planejava um golpe fulminante contra os austríacos, mas primeiro teria que tomar a cidade de Praga, na Boêmia. O rei prussiano enviou 2 exércitos em direção a Praga, um dos quais era comandado por ele próprio. Mas enquanto sitiava Praga, o frio do inverno devastou seu exército. Houve deserções e fome, e o rei não teve escolha a não ser recuar. Mas Frederico voltaria a enfrentar os austríacos novamente, pois a rainha Maria Teresa ainda pretendia tomar de volta a Silésia. Um exército austríaco de cerca de 62.000 soldados, incluindo tropas saxãs aliadas, marchou contra o território ocupado por Frederico, comandado pelo príncipe Carlos Alexandre de Lorena, cunhado da rainha Maria Teresa. O exército saxão se alojou em 2 colinas. Frederico pretendia fazer um ataque surpresa contra os saxões, e enviou o general Moulin. Mas o exército saxão percebeu a aproximação de Moulin, então o general prussiano decidiu contornar as colinas para atacar os saxões antes que eles pudessem se posicionar. O ataque prussiano começou por volta das 7 horas. A cavalaria saxônica avançou, mas foi repelida pela cavalaria prussiana, então a infantaria prussiana invadiu o acampamento e derrotou os saxões, que estavam mal posicionados. Os austríacos contra-atacaram enviando sua cavalaria, que foi derrotada pela cavalaria prussiana. A infantaria austríaca formou 2 linhas de batalha, mas Frederico enviou os dragões prussianos, uma força de elite do seu exército. Os dragões atacaram o flanco direito da primeira linha, a derrotando completamente, e depois se voltaram para combater segunda linha.
Os austríacos, desmoralizados e em menor número, começaram a se render em massa, e assim estava terminada a Batalha de Hohenfredberg. O rei atravessou o campo a cavalo, sorrindo de satisfação ao ver os cadáveres austríacos. Embora Frederico tenha se tornado um guerreiro, o seu eu intelectual não morreu. Ele construiu uma biblioteca, e convidou o poeta e filósofo Voltaire para a sua corte. Os dois se tornaram grandes amigos. Frederico II era ao mesmo tempo um erudito e um guerreiro. Governou a Prússia por 46 anos, e em seu governo, aquele pequeno estado alemão se tornaria uma potência, com um dos exércitos mais poderosos da Europa, e a força que iria unificar a Alemanha no futuro. Houveram muitos monarcas de Hohenzollern com o nome de Frederico,